Olá pessoal, vamos resolver aqui mais uma questão que pede para verificar que a superfície dada por esta equação aqui é uma superfície cilíndrica e pede também para assinalar quais das alternativas tem um vetor que é paralelo às retas geratrizes. E aí vamos lá resolver a nossa questão. Para isso, nós vamos precisar desta tabela aqui. Como é que eu provo que, dada uma equação de uma superfície, essa superfície é exatamente uma superfície cilíndrica? Você prova simplesmente encontrando quem é o vetor. Ou seja, se você consegue determinar um vetor, por exemplo, AB1, de modo que substituindo em uma curva diretriz que está no plano XY, ou seja, em que o z é igual a zero, uma equação que não envolve o z, e de modo que, ao substituir o x por az e o y por y, o x por x menos az e o y por y menos bz dá exatamente a equação da superfície original, você resolveu o problema. E na maioria das questões de provas, simplesmente substituir o z igual a zero é o que vai funcionar. E você vai ter que encontrar este vetor aqui. Nesta questão, infelizmente, quando você faz isso, não funciona. Nesta questão, o que vai funcionar é o x igual a zero. E como é que eu sei disso? É simplesmente testando. Você tem que ir testando cada uma das possibilidades. Mas a notícia boa é que nenhuma questão de prova, geralmente, o z igual a zero vai funcionar. Então, bora ver como é que nós temos que fazer aqui. Neste caso, eu vou colocar o x igual a zero, porque eu quero encontrar uma candidata à minha diretriz no plano YZ. Então, se eu pego essa equação aqui e onde tem x eu boto zero, a equação vai ficar y² mais 2z² é igual a 1. É a candidata à nossa diretriz no plano YZ, certo? Aí também eu vou pegar o vetor, e esse vetor eu quero que ele seja da forma, neste caso, 1, B e C. Então vai ser o vetor V, que é igual a 1, B e C. A teoria diz que a equação da superfície cilíndrica determinada por essa diretriz aqui e por retas geratrizes que são paralelas ao nosso vetor V, vai ser obtida substituindo o y por y menos bx e o z por z menos cx. No caso, eu tenho que substituir o y por y menos bx e z por z menos cx, certo? E aí a equação fica assim. Então, aqui eu tenho y, que eu vou colocar o y menos bx ao quadrado, mais 2, e no lugar do z eu coloco o z menos cx, também ao quadrado, é igual a 1. E essa equação aqui eu vou fazer algumas simplificações nelas. Então, eu vou primeiro utilizar aqui o binômio, né? O binômio do quadrado perfeito. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que eu vou colocar aqui menos 2b xy, que eu gosto de colocar o x antes do y, eu gosto de colocar em ordem alfabética, xyz. Geralmente dá para se organizar melhor assim. E agora o quadrado do segundo, b², x². Mas aqui tem um 2 multiplicando qualquer coisa que aparece aqui. Então, eu tenho 2 vezes e² menos 2c xe mais c² x² é igual a 1. Então, nós vamos ficar aqui y² menos 2b xy mais b² x² mais 2z² menos 4cxe mais 2c² x² é igual a 1. Só que tem outra coisa que também é igual a 1. Eu tenho que comparar esta equação com a equação original. Basicamente, essas duas equações elas devem ser iguais. Eu tenho que encontrar A e B de modo que essas equações sejam iguais. Se existe A e B,
no caso, se existe B e C, né, que são as variáveis que estão aparecendo aí, os parâmetros, se existe B e C, de modo que esta equação aqui, que eu vou copiar até melhor, e a equação que nós chegamos são equivalentes, então significa que nós terminamos o problema e que, de fato, a nossa reta diretriz está aqui, ó, no plano x igual a zero. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Eu quero comparar essas duas equações. E como ambas são iguais a 1, eu posso fazer que o lado direito e o lado esquerdo sejam iguais. Então, do lado esquerdo da primeira eu tenho isso, vou dar uma diminuída. E no da direita eu tenho isso. E também vou dar uma diminuída, só para a gente conseguir pensar melhor. Vamos ver, eu sei que saiu aqui um pouquinho, eu vou diminuir ainda mais. Vou fazer assim. Note que algumas coisas se cancelam. Por exemplo, esse y² vai cancelar com y². O 2e² vai cancelar com 2e². E aí, você nota que os termos eles são proporcionais. Por exemplo, y², aqui também é o y². O 2e² aqui também deu 2e². Então, essas duas expressões, eu tenho que fazer com que cada um dos termos, por exemplo, quem multiplica x² de um lado tem que ser a mesma coisa que multiplica x² do outro. E assim por diante. Então, nós vamos ter o seguinte. Vou reescrever aqui. Eu vou escrever na seguinte ordem. Eu vou tentar procurar todo mundo que multiplica o x². Vou marcar aqui de azul. Que são esses dois termos. Então, eu tenho b² x² mais 2c² x². Aí, lá do outro lado, o que multiplica o x² é apenas esse termo aqui, que é o 27 sobre 8 x². Do lado esquerdo, vamos ver quem multiplica xy. Xy aparece aqui e só. E do lado direito, quem multiplica xy? É esse termo, então vou fazer de verde. Menos 2b xy e aqui, ó, menos 3xy. E agora eu vou fazer de vermelho, ou vou fazer de marrom. Quem multiplica xe? Então, só tenho o xe aqui do lado esquerdo e do lado direito eu tenho apenas xe também. Então, eu vou ter menos 4c e aqui mais 3xe, certo? E aí, vamos olhar aqui mais atentamente para estas equações. Porque aqui eu consigo colocar o x² em evidência, certo? O x² pode ficar em evidência e ele estaria multiplicando quem? Ele está multiplicando b² mais 2c². Então, eu vou substituir essa parte azul por isso aqui que fica bem melhor. Ok, então daqui eu consigo três equações. Eu consigo que b² mais 2c² é igual a 27 sobre 8, pegando só os coeficientes. Eu consigo que menos 2b é igual a menos 3 e consigo que menos 4c é igual a 3. Desta equação aqui, sai que o c tem que ser exatamente 3 sobre 4 negativo, né? E desta equação, sai que o b é exatamente 3 sobre 2. Então, já tenho a solução. Só que, para que isso realmente funcione, essas soluções aqui devem satisfazer a nossa equação. Será que satisfazem? Então, vamos lá. b² mais 2c² é igual ao quê? O b² é 9 sobre 4. O 2 vezes o c² é 9 dividido por 16. Acontece que esse 2 dividido por 16 seria o quê? Dá para simplificar como vai ficar apenas o 9 sobre 8, certo? E esse 9 sobre 4 aqui poderia ser reescrito como 18 sobre 8, mais 9 sobre 8. Quando eu faço a soma aqui do 18 com 9, resulta em 27 sobre 8. Então, esta primeira equação é satisfeita. Esse sistema de equação que nós temos é totalmente consistente. Então, o vetor vai ser quem? Vai ser o que eu disse aqui desde o início. Vai ser o vetor 1, B, C. Ou seja, 1, aí o B é o 3 sobre 2 e o C é o menos 3 sobre 4. Só que se você olhar as alternativas, não tem nada que dá a solução. Então, nós temos aqui um problema. Olhando as alternativas, parece que
nós fizemos alguma coisa errada. Mas vamos pensar um pouquinho melhor. Nas alternativas aqui, nós temos algumas alternativas aqui. Começa com 2, começa com 1, começa com -4, com 0 e com 1. E esse aqui começa com 1. Então, basta eu ir multiplicando. Por exemplo, se eu multiplicar por 2, aí eu veria o vetor caso a primeira entrada fosse 2. E certamente a terceira entrada não seria 0, certo? Então, ó, só dessas alternativas aqui, ter a terceira entrada igual a 0, por qualquer coisa que eu multiplique esse vetor v, eu não vou obter um 0 na terceira entrada. A menos que eu multiplique por 0, isso não é permitido aqui para encontrar vetores paralelos. Então, isso já elimina a alternativa A, a alternativa B, elimina a alternativa D. A alternativa E é certamente falsa porque tem 3 entradas iguais, e aqui tem 3 entradas diferentes, então isso nunca pode acontecer. Então, a alternativa correta vai ser a letra C. Quem disse que era a letra C estava correto, e basta multiplicar isso daqui por -4. Então, eu tenho isso, um vetor paralelo a esse vetor seria o -4, que vai ser 4. Aí aqui vai ser -4, na verdade, né? Aqui vai ser -6 e aqui vai ser 3. Então, -4, -6 e 3, exatamente o que está escrito na alternativa C. Agora, se você está fazendo essa questão numa prova e não tem alternativas, você pode parar aqui. A gente só fez essa multiplicação para encontrar um vetor paralelo, para ver quais das alternativas tinham um vetor paralelo ao vetor V. Se você para aqui na prova, você já conseguiu a sua nota sem nenhum problema.